a experiência de limpar a mão e viver essa orientação, ela tem um resumo importante no movimento a que isso leva. Em Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 37, fala sobre a mão, onde em Mateus 8,3, Jesus toca e diz: quero ser limpo. E a simbologia da mão, ela traz a questão do serviço braçal, de construir uma casa, de erguer um hospital, de reparar um asilo, que é a mão que faz esse trabalho e ergue aquela porta aberta em auxílio. Quando se pensa na alfabetização, no ABC, na letra, é pela mão que é feito aquela compreensão e se erige um texto. Na afofação da terra, viabilização para amanhã e em sementar, a mão participa desse trabalho. E se conjuga para estender e distribuir a luz, num trabalho que sinergiza mãos e oferta a esse favor. E, infelizmente, existe aquela mão que está em prol da sombra e fazendo um trabalho nesse sentido. Tinha um senhor que ele era assassino de aluguel e era dado para ele uma quantia parcial, metade para ir lhe assassinar, e quando o serviço tivesse feito, ele recebia a outra metade. Por isso ele disse que quando alguém contratava o serviço dele para matar, aquela pessoa que ele alvejaria já se tornava seu inimigo. Haja visto que ele precisava mudar para próximo da pessoa, começava a detetivizar a vida do outro, saber a hora que saía, que chegava, onde trabalhava, onde costumava ir, rastreava a rotina e inquiria para o momento em que ele ia assassinar. Daí que ele já lidava com o inimigo, porque era alguém que ele precisava eliminar para receber o restante do dinheiro, acordado com ele. E, certa feita, ele tinha ido para uma cidadezinha, uma cidadela, a um encalço de um moço que ele ia assassinar, e
cuidou de averiguar a rotina, o diário desse moço. Quando ele foi para fazer o serviço, ele tropeçou numa escada que havia no local que ele estava saindo para ir realizar o ato nefando, quebrou vértebra e ali no chão ele ficou paralítico. Ele já caiu no chão e já teve o efeito do estalo paraliticante, que o imobilizaria a partir de então. Com isso, ele ficou imóvel, inerte, e até para fazer algo contra a vida dele não era possível, porque a mão já ficou inviabilizado, o braço, pela paralisia sequelante, definitiva, e ele estava num local, num campo, num canto, porque estava condenado àquela situação sem saída para ele, quando um homem foi lá, espírita, e viu ele ali, pegou uma listinha e providenciou um local singelo, mas que pudesse acolhê-lo, e alguém que pudesse ajudá-lo, e que começou a fazer o evangelho no lar com ele, acompanhar ele. E ele disse que desse momento a vida dele mudou, porque ele afeiçoou ao espiritismo, passou a estudar essa doutrina, a buscar essa luz, e esse homem que havia ajudado ele, de nome João, explanou para ele que o fato dele estar paralítico depois dos crimes que ele havia cometido estava como que limpando o perispírito dele do ato nefando que ele havia praticado. E ele colocava a flux na sua oração que ele estava feliz de poder viver aquela expiação e já ir vivendo a purificação que ele precisaria, mas que ele fosse poupado de tudo que ainda precisaria viver para que aquele movimento pudesse reverter a situação de sombra que ele havia vivido até ali. Porque ele era sabedor de que estava sob o guante da misericórdia divina, que sempre tira do peso que eu deveria carregar pelo meu débito, pelo meu erro, pela minha insuficiência, e acresce em misericórdia. E estava aberto e feliz de poder viver aquela paralisia que era limitante e mantinha ele encarcerado, porque a forma como ele encarava o que ele vivia, a maneira como ele via aquela situação é que fazia aquilo ser levado em conta para que ele pudesse purificar da mancha que ficou de crime que ele havia cometido. Ou seja, um movimento que ele fez de limpar a mão, um serviço em que ele estava com a mão suja, de uma atitude que o comprometia na moral, na consciência.
e perceber que aquele movimento, para ele, estava sendo uma faxina para o seu perispírito e que seguiria para ele como um movimento de incandescência moral, de forge e de lapidação daquilo que ele precisava fazer para ter uma mão limpa, ou pelo menos suja, para ofertar quando ele fosse chamado a retornar para o astral. Em Atos dos Apóstolos 9:18, fala, na coleção do Evangelho por Emmanuel, comentário, que Paulo fez um movimento tsunâmico, hercúleo, para lavar a mão. E diz que a falta de discernimento, a ociosidade, acaba obnubilando, eclipsando a percepção. E que Paulo, à porta de Damasco, ele se rende ao Cristo. Tem a sua visão restituída por Ananias e foi fazer o caminho da sese, onde ele retiraria per si a venda, a escama, que dificultava para ele vislumbrar além do véu, o porvir. E essa questão da mão, ela vai dizer de uma trilha que Paulo fez, que pode me levar a fixar, a parar no Paulo com a mão limpa, do que seguir o trabalho ascensional árduo que ele fez para purificar a mão. Daí que, para que eu siga o caminho edificante, é pedido de mim mão limpa, coração puro, digno, nobre. Por isso que é um movimento que parte do imo e vai fazendo
esse retempero que rompe o desvio de dinheiro, rompe a mímica infeliz, ao uso da liderança para um fim prejudicial. Que levanta o ócio, a maledicência, a intolerância, o sectarismo, a divisão. Por isso é preciso estar atento a que energia eu estendo minha mão e aonde eu coloco ela para o arado. Aonde ela vai estar no ocupe do tempo. E o Cristo já testemunhava. Levava conforto ao doente, soerguia a alma delinquida, orientava, aconselhava, aconchegava. E mostrou com isso a supremacia valorosa da mão consagrada à luz e de mão posta, estendida, concluiu a sua estada aqui, enquanto encarnado, na cruz. E mostra que, para aquele desejoso de realizar isso, de ir após o Cristo, a mão deve estar posta, presta para o bem, limpa, disposta e infatigável.